Aqui o João vai falar um pouquinho, mas aqui o pessoal é em 1 Crônicas, o capítulo 29, versículo 7, que faz menção de uma doação a Davi de 10.000 dáricos. Mas lembrando que o dárico ele só passou a existir no século VI, na Pérsia. No século IV, desculpa, pessoal, no século IV, na Pérsia. Né? Então, aí a gente vê um forte anacronismo, né? Porque Davi é bem anterior, aí, o Davi que está ali na narrativa bíblica, né? Bem anterior. Você quer falar algo sobre isso, João? É o escritor da narrativa que está falando sobre Davi, na verdade, ele está aí no século IV. Ele usa um elemento do seu tempo para construir a sua literatura. Justamente por conta disso, porque Davi ele vai ser construído como o camarada que é o homem segundo o coração de Deus e que é legitimado para imperar o poder monárquico ali naquela região. Então, para chegar às pessoas que realmente estão desenvolvendo a escrita, elas vão criar personagens no qual vão caminhar aí por séculos para chegar o momento de legitimar o poder atual daquele momento, né? Sim. Que são, mais para frente a gente vai saber realmente quem é que está fazendo tudo isso. São narrativas tardias, né? Já colocadas, criadas ali na frente, lá na frente, e colocadas como se tivessem ocorrido há muito tempo atrás, né? No E falando passado. aqui, falando um pouquinho do anacronismo, inclusive com relação às cidades, eu fiz uma anotaçãozinha rápida aqui que eu vou ler, que eu só consegui observar isso hoje, é sobre os povos que estão ligados a esses patriarcas. Um exemplo é Jacó e Labão, né? O Labão, que é o sogro de Jacó, ele é ali do povo arameu. E Jacó está ali século XIX, século... Está bem distante, né? Ali. E o povo arameu, ele só é reconhecido como um povo étnico ali por volta do final do capítulo do século IX para o século X. Tá entendendo? Outro é o povo de Edom, da onde sai aquela narrativa lá de Ló, com as suas filhas, aquele negócio todo. Então, a cultura extra-bíblica que nós temos, os materiais que nós temos fora da Bíblia, datam esse povo étnico somente a partir do final do século VIII para o século VII, antes da nossa era. Tá entendendo? O outro é a narrativa de Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo 14, e Gênesis capítulo 10, versículo 11, vai falar da Assíria, né? E tendo Nínive como capital, mas Nínive só passa a ser capital da Síria no século VII. E depois de Nínive vem a outra que é Calance, uma coisa assim, Calane, que lá no texto bíblico vai estar Calá. Então, observe que no Gênesis, na criação, segundo a narrativa bíblica, 6.000 anos antes, a Síria já estava ali. E aquela expressão ali do rio Eufrates, do outro lado do rio, tá entendendo? Que diz que foi a expansão do reino de Davi e Salomão, na verdade isso é uma narrativa persa. Porque quando você entra no dentro do pós-cativeiro, que vai falar ali do reino da Pérsia, onde ele vai ter a sua expansão, é justamente a expansão no qual é dada para Davi e Salomão. É justamente a expansão da Pérsia. E pior, o mesmo vocábulo usado para essa expansão, que é além do rio, é o mesmo que está ali para os persas. Então, é bom as pessoas observarem aquilo que a gente está explicando, falando, por conta de que nós temos muita diferença do escrito para aquilo que ele está desenvolvendo como narrativa real. Ou seja, são criações literárias, né? Vou repetir de novo, criações literárias para legitimar o poder daquele que está escrevendo sobre o povo. Exatamente, perfeito. Então, narrativas tardias, né? Cidades que não existiam num determinado período citado, né? Que vão existir muito depois, é o que acontece ali na narrativa do Êxodo.
Tem um vídeo aqui no canal também, pessoal, quem não viu, depois pode ver, um vídeo que até teve uma quantidadezinha boa de visualização, que é a visão arqueológica do Êxodo, onde eu mostro evidências arqueológicas importantíssimas para compreender para desmistificar toda a historinha lá, a narrativa do Êxodo inventada. Então, assim, o pessoal gostou muito, mas às vezes aparece um ou outro, né? Apareceu ontem, um rapaz comentou lá e ele falou que visão arqueológica, a arqueologia não sabe de nada. Nossa, ele falou absurdos, xingou, falou absurdos. Eu digo, tudo bem, não tem problema, obrigada pela visualização, obrigada pelo comentário, seja sempre bem-vindo. E um dia, eu espero que a sua mente desperte para olhar para as evidências, porque quando a gente olha para a evidência, quando a gente faz, no caso do João, que trabalha com exegese bíblica, quando você faz uma interpretação bem feita, unindo ali a arqueologia, o que é que se tem de evidência arqueológica, e aí você começa a ver que a narrativa fala de cidades que não existiam ainda, que vão existir séculos depois, lá na frente, no futuro. Então, isso é uma prova óbvia de que a narrativa ela foi feita tardiamente, lá na frente, né? A começar pelo próprio o proto-hebraico, ou paleo-hebraico, ou pré-hebraico. A gente sabe disso através do calendário de Gezer, né? Que é ali um calendário agrícola, inclusive, onde a gente vê a primeira menção ali do proto-hebraico, datada ali século X, século IX, antes da Era Comum. Então, assim, veio surgir o proto-hebraico, século IX, século X, antes da Era Comum. Como é que o Moisés, lá em 1440 e pouco, na narrativa, século XV antes da Era Comum, como é que ele vai escrever o Pentateuco? Né? Se nem o proto-hebraico não existia. E aí vem uma série de malabarismos e tentam botar o Êxodo lá na frente, 1200 e pouco, e aí quer usar o Ramsés II, o faraó, para isso, a Estela de Merneptah, que a gente já sabe que não tem nada de referência a povo israelita ali, né? A gente já está bem claro isso. Então a gente começa a ver que é uma história toda inventada, criada, manipulada ali, como queiram falar, né? Então, Tem assim, a uma gente... coisa, Sim, João. tem uma coisa interessante, né, nessa narrativa do Êxodo, é que eles estão no deserto e Moisés consegue fazer um fogo que derrete ouro. Se eu não me Eles engano, estão no deserto. são 1050 graus Celsius para poder derreter o ouro. Olha Eles estão só. no deserto sem nenhum tipo de preparação, muito menos o material para fazer o fogo, e ele funde lá, cria um bezerro, aquele negócio todo. E é complicado, né? Porque, assim, se você não parar para pensar, eu até entendo, né? Eu vim de uma denominação, eu até entendo que muito tempo dentro da denominação, as pessoas elas passam a acreditar em coisas que se tornam 100% reais para elas. E elas não param para observar esses pequenos detalhes, tá Sim. entendendo? De como eu vou criar um fogo no deserto, né? No deserto ali, para derreter o ouro. São narrativas fantasiosas, sobrenaturais, muita coisa, muita questão envolvendo o sobrenatural. Aí muita gente fala, mas você olha para as evidências arqueológicas, mas você não tem fé que vai acontecer aquilo, que o sobrenatural vai se manifestar ali daquela forma e tal. Enfim, a gente aqui tem que tratar de evidência. Eu sempre digo, eu lido com evidências. Então, eu tenho que me ater ao que a evidência arqueológica está me mostrando. Inclusive, olha, um comentário belíssimo aqui, a Kátia Meirelles, seja bem-vinda. Boa noite, ela colocou, somos muito ignorantes a respeito da nossa verdadeira história. Até quando seremos manipulados? Pois é, muitas pessoas, pelo visto, vão continuar sendo manipuladas aí, sempre porque gostam, porque compactuam com isso, ressoam com isso e acabam que se deixam levar. Então, por isso que é importante, para a gente compreender a história, como se deu, os fatos realmente, a gente tem que olhar para a evidência. Aí tem gente que diz para mim, mas a Bíblia é histórica. A Bíblia não é histórica. E a gente está provando aqui nessa live exatamente isso. Ela contém algumas porções, né?
O cativeiro babilônico, ele é histórico, né? Sim, O cativeiro sim. babilônico, a queda de Samaria é histórica. Só que eles usam um pouco do histórico para construir folclores, né? Construir lendas.